Quando a gente começa a meditar, a gente começa a entender um pouco como a mente funciona. E num primeiro momento a gente imaginava que tínhamos um ego todo poderoso e aos poucos uma mente parece uma coisa sólida, consistente, e a mente não passa de um conjunto de pensamentos, e o próprio ego, a própria identidade, não passa de um conjunto de conceitos, de ideias, de pensamentos. A partir de tudo que nós vivemos, construímos uma coisa chamada ego, personalidade, que se comporta de uma certa maneira, mas quando a gente começa a olhar, descobre que só tem pensamentos. Pensamentos que duram alguns instantes e que se conectam com outros pensamentos. Então nós vemos redes de pensamentos. Então se eu digo, eu sou uma pessoa tímida, eu tenho uma rede de pensamentos que sustenta esse conceito, a partir de alguns momentos onde eu me senti tímido, vamos dizer assim. Se pelo contrário eu digo, eu sou tímido, mas também consigo ser extrovertido e conversar com todo mundo, também tenho uma rede de pensamentos que lembram de algum momento em que eu conversei, em que sorri, em que dei risada, em que estive com amigos, tá. Aí eu digo, não, porque sou bravo, um cara muito bravo. Eu tenho uma rede de pensamentos que guarda imagens, lembranças, sensações físicas, de momentos em que reagi raivosamente e então eu sou bravo. Mas também eu fui doce em alguns momentos. Também tenho lembrança. Então, na verdade, minha personalidade é um bando de pensamentos organizados em forma de rede ou de grupo ou de máfia, se você quiser, para que fique mais divertido. E eventualmente um grupo assume o controle, assume o poder e diz, eu sou assim. E por um certo tempo, esse grupinho, que pode ser minutos, horas, raramente dias, assume o controle da minha vida. Tipicamente, domingo à noite, depois de ter me fartado de comer durante o final de semana, digo, não, preciso começar a fazer um regime. Então, um grupo de pensamentos assume o controle. A partir de amanhã, regime. Na segunda-feira, porém, esse grupo de pensamento não acorda na hora do café da manhã, quem acorda são os outros pensamentos, e já começo o dia comendo de um jeito que eu não gostaria. Ou seja, minha identidade é um conjunto de pensamentos que momentaneamente assume o controle e grita, eu sou assim. Mas daqui a pouco outro grupo de pensamento surge, seja a partir de estímulos externos, seja a partir da mudança do meu estado físico, seja até mesmo por um ato de vontade em que eu decido focar a atenção em alguns pensamentos, e isso cria uma nova identidade ou um novo grupo de pensamentos assumindo o controle. É como se houvesse um trono na minha mente e quem senta no trono comanda. Só que não tem ninguém que consiga ficar no trono. Por isso que nos diferentes caminhos espirituais se cria um conjunto de técnicas, de hábitos, de práticas corporais, respiratórias, meditativas, que visa criar uma certa estabilidade na mente, ou busca criar um conjunto, busca fazer com que um conjunto de pensamentos se estabeleça ali de maneira mais consistente. E esse conjunto de pensamentos é a pessoa espiritual, o buscador espiritual, outros vão chamar de o devoto. Tá? Então esse conjunto de pensamentos que busca a compreensão mais elevada e que reorganiza a rotina de vida do indivíduo e vai criando o ego espiritual. O ego que gasta tempo meditando, o ego que faz viagens de peregrinação, o ego que fica lendo livros que falam sobre o assunto, o ego de quem participa de cursos espiritualistas, digamos assim. Então há um ego que comanda esse conjunto de atos, e as diferentes disciplinas espirituais visam tornar esse ego mais poderoso que todos os outros, do que o ego que quer desfrutar dos sentidos e não se importar em relação ao futuro,
do outro conjunto de pensamentos que visa se vingar de quem o maltratou e não quer nem saber de vida ética, ou outro conjunto de pensamentos que forma um outro ego que busca se divertir loucamente, custe o que custar, sejam quais forem as consequências, entende? Então, mas todos esses egos são formados por grupos de pensamentos. E esses grupos de pensamentos podem se tornar mais ou menos poderosos dependendo de o quanto eles são pensados. Dependendo de quanto tempo o observador, você, a inteligência, observou esses pensamentos. Então, quando eu passo um conjunto de pensamentos pela minha mente, quando eu dou atenção a eles, eu dou poder a eles. Lembrem-se, nenhum pensamento tem poder. O poder é todo meu, da existência inteligente. Quando eu, a inteligência, penso o pensamento, eu lhe comunico minha energia, lhe comunico meu poder. E os pensamentos estão competindo entre si, podemos dizer, pela minha atenção. Com diferentes discursos, argumentos, eles se organizam para que eu os pense. Tá? Então, os pensamentos vingativos encontram outros pensamentos que justificam a ação vingativa. Por exemplo, pegando esse exemplo, que justificam a raiva, que justificam uma atitude mais violenta, que falam de injustiça, que falam de criar um precedente ou não criar um precedente, não me manifestando, coisa desse tipo. Cria um grupo. Aí vai ter outro grupo de pensamentos que vai falar do perdão, da tolerância e que tenta se impor. Aqueles pensamentos que são mais pensados, aqueles pensamentos que ganham mais poder. E se tornam mais fáceis de acontecerem novamente. Então, qual é a minha verdadeira identidade? Eu sou a inteligência, não sou os pensamentos. Eu estou além dos rótulos, além das definições. As características do meu corpo caracterizam o meu corpo, não a mim. Entende? As características que as pessoas atribuem à minha personalidade são características passageiras, porque um outro dia, num outro momento, eu me comporto de maneira completamente diferente. Dessa maneira, eu assumo rótulos, mas daqui a pouco eu traio todos os rótulos. Então, o ego, que parecia tão poderoso, a mente, que parecia uma coisa tão grande e difícil de mudar, quando a gente começa a meditar, descobre que não existe algo chamado mente, existem apenas pensamentos. Não existe algo chamado identidade, personalidade, existe um conjunto de pensamentos. E os pensamentos vêm e vão, e os pensamentos entre eles são contraditórios. Eu gosto disso, mas também gosto daquilo, mas também gosto daquilo, mas também gosto daquilo. E daqui a pouco posso mudar tudo isso, dependendo da influência, dependendo do ambiente, dependendo da situação física, respiratória. Então, o meu ego, a minha personalidade, a minha mente são coisinhas fáceis de modificar à vontade quando eu, graças à prática frequente da meditação e da compreensão correta de como a mente funciona, entendo esse conjunto de variáveis, então consigo mudar meu estado de ânimo, meu comportamento com muito mais controle do que antes e no decorrer do tempo, continuando com os estudos, a prática de meditação e continuando a vida, eu vou ganhando crescente compreensão e crescente controle sobre a minha mente, com o qual sofro menos e desfruto mais. Me estresso menos e obtenho melhores resultados. Tá? Então, essa ideia de que a gente pode criar uma nova identidade, ou que a gente pode desafiar a crença de que eu sou assim, assim, assado, porque eu não sou nada. Eu sou uma inteligência que pode pensar qualquer pensamento. Eu começo a pensar pensamentos de injustiça e consigo ser furiosamente defensor de alguma ideia. Eu consigo pensar em termos de perdão e tolerância, e se fico lendo e pensando e concentrado nesses pensamentos por algumas horas, eu sou super gentil, e super compreensivo, e super tolerante. Mas se ao invés de pensar esses pensamentos por 2 ou 3 horas, vi um filme de luta, guerra, violência, injustiça,
eu vou reagir de uma maneira diferente, porque vou estar influenciado por outro conjunto de pensamentos. Vou ter dado poder a outro conjunto de pensamentos momentaneamente ao pensar os pensamentos do filme. O exemplo típico é: a janela do seu quarto tem um certo barulhinho e você nunca se assusta com ela. Mas depois de ter visto um filme de terror, a janela faz e você arrepia. Em função dos pensamentos que você pensou, fortaleceu ao longo das 2 horas de filme. Mas você é inteligência. Sua personalidade é uma abstração, uma criação feita de pensamentos. Por isso que é tão importante e tão poderoso pensar novos pensamentos. Por isso que é tão importante que você defina o que quer sentir. Porque você definindo o que quer sentir, pode buscar os pensamentos que geram essa emoção, esse sentimento, essa atitude, esse comportamento e começar a pensar esses pensamentos. E pensar de novo, e de novo, e de novo. E ao seu devido tempo, esse conjunto de pensamentos se torna suficientemente poderoso, suficientemente conectado a outros pensamentos, ganha um certo poder em sua mente e se torna a conduta, a emoção, o sentimento preponderante.